Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Obrigado por terem aceito o convite para que pudessem estar conosco nessa tarde essa de segunda-feira, onde nós estamos dando continuidade às palestras do nosso Fórum das Cadeias Produtivas. Obrigado a você que está nos acompanhando através do nosso canal da AgroNews. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, para que possamos dar início às apresentações dessa tarde, para essa palestra A Indústria de Mato Grosso no Caminho da Sustentabilidade, convidamos Ribenilde Souza, gerente de Sustentabilidade e Inovação da FIENTE, graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, gestora de projetos perante a Confederação Nacional da Indústria, CN do Programa de Apoio a Micro e Pequenas Indústrias, PROCOMP. Senhoras e senhores, por gentileza, os nossos aplausos. Bem-vindos, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ribenildes, pode chamar de Ribê, que é mais fácil para não assustar o freguês, né? E eu vou falar um pouco da indústria de Mato Grosso rumo à sustentabilidade. Eu tinha colocado o nosso vídeo institucional, mas como já foi passado, então não há necessidade. Então, pensando nesse orgulho, né, que o Sistema FIENTE tem referente à indústria do Estado, vou mostrar um pouco dos dados da indústria de Mato Grosso. Então, a indústria de Mato Grosso em números. Então, quando nós pensamos em Mato Grosso, nós temos aí em torno de 15,5 mil indústrias, sendo que dessas indústrias estão aí 183 mil trabalhadores envolvidos que têm aí esse benefício direto. E aí, quando a gente pensa nessas indústrias, no percentual da micro e pequena empresa, a gente vê o desafio. Por quê? Porque nós temos aí, dentro do Estado, mais de 96% são micro e pequenas indústrias aqui que estão no nosso desenvolvimento. E aí, referente à questão dos municípios, quando a gente imagina, né, quais são os maiores municípios, né, com indústrias que empregam, a gente permeia aí entre Cuiabá, claro, com os seus 18%, por ser a nossa capital, Rondonópolis, passando por Várzea Grande, Sinop, e chegamos aí a Lucas do Rio Verde com 6%. Referente aos setores industriais com mais trabalhadores, nós temos aí um número de 12,52% referente aos frigoríficos que estão alinhados no processo de abate de bovinos. E aí, quando a gente pensa na parte de fabricação de álcool, 4,87%, frigorífico abate de suíno, 4,12%, o setor de base florestal aí com o seu percentual de 3,42%, e fazendo um olhar para o perfil dos trabalhadores dessa indústria do Estado, nós temos aí que 57,80% desses nossos trabalhadores da indústria possuem aí o ensino médio completo. Essa é a nossa fachada do Sistema FIENTE. E aí, onde que o Sistema FIENTE está distribuído? Onde que a gente pode encontrar o Sistema Federação dentro do Estado? Ele está aí pulverizado em todas as regiões, ora representado pelas pelas nossas unidades, né, operacionais, SESI e SENAI, e pelas nossas casas da indústria, né, que temos aí tanto em Cáceres quanto em Rondonópolis e a nossa sede em Cuiabá. Falando, então, do nosso tema, né, que é voltado para a questão da sustentabilidade, eu vou abordar aqui 3 itens. Então, nós vamos falar sobre o desafio e as oportunidades, as estratégias voltadas para a sustentabilidade e qual que é esse impacto e legado dessa sustentabilidade para a indústria. Pensando em desafios e oportunidades. Então, nós temos aí que, conforme a gente viu nos números, o crescimento da indústria do Estado. Então, essa produção industrial, esse crescimento econômico, ele reflete, né, claro, no seu setor, no setor de uma forma bem pujante e, claro, na questão do papel da economia de uma forma geral.
E quando a gente traz isso voltado para a questão do desafio ambiental, com todo esse crescimento, com certeza vem aí os desafios ambientais da gente produzir de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, trazendo aí soluções sustentáveis de modo a gente garantir o equilíbrio ecológico. E oportunidade de inovação, não tem como a gente trazer a sustentabilidade sem ter isso como ferramenta, como principal ferramenta, a questão da inovação. E inovação é conexão. Então, as oportunidades de inovação, quando a gente traz aí práticas sustentáveis para abrir essa porta para a questão da inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, isso só aprimora o nosso processo produtivo de uma forma geral, e isso em todos os setores, né? Pensando no compromisso com a sustentabilidade. Então, qual é a percepção da indústria referente a esse compromisso? Então, é de entendimento que hoje não tem mais como você produzir sem ter essa consciência, essa relevância da importância da sustentabilidade. O que antes a gente produzia de uma forma em 2000, quando eu entrei no sistema Fiente, hoje está totalmente diferente. Então, os processos vão se aprimorando, a redução a necessidade de você reduzir a emissão de resíduos ou gerar resíduos também está aí muito forte. Então, isso não é algo mais que não tem mais como se admitir. E, claro, isso traz um impacto positivo muito importante. E as parcerias estratégicas. Nós não conseguimos fazer nada sozinho, né? É importante que a gente envolva aí não só a questão dos governos, porque é ele que vai estar fazendo a parte da regulamentação, da legitimização, a parte das normas regulamentadoras, como também é importante trazer as ONGs, as entidades industriais, de modo a impulsionar essa adoção de práticas sustentáveis, de modo a gente buscar essas soluções inovadoras, né? O Sistema Fiente, em 2007, num olhar estratégico, né, voltado para a questão das ONGs, criou o Instituto Ação Verde, que foi uma ONG voltada para o setor produtivo, trazendo esse olhar voltado para como apoiar o setor, seja a parte do agro, seja a parte da indústria, nessa seada, né, da parte ambiental, das ONGs. Né? E uma visão a longo prazo, porque esse compromisso ele não termina só agora. A gente tem que imaginar que isso é algo que não tem mais volta. Então, a questão de você fazer ações que tenham aí um olhar voltado para redução de emissões, redução de resíduos, a parte de você trazer o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental, é algo que não vai parar hoje, tende a ser algo a ser cobrado a longo prazo, né? Então, nós temos aí, quando a gente pensa na parte do desenvolvimento sustentável, 3 pilares. Opa, foi. Volta para mim, por gentileza, Jefferson. Isso, obrigada. Então, a gente tem o licenciamento ambiental, que é esse que traz toda essa implementação de processos, né, voltados para o licenciamento, que são aqueles ajustes, aqueles aprimoramentos que são necessários fazer dentro do processo, dentro de uma indústria, dentro de uma regulamentação. E aí ele faz o quê? Ele promove com que a indústria ela tenha esse olhar um pouco mais consolidado. E quando a gente traz as práticas amigáveis voltadas para a questão do meio ambiente, né, essas adoções de práticas voltadas para a sustentabilidade, seja por meio da economia circular, que é algo que a gente é uma tendência, né? A gente fala assim, o ESG veio agora, né? ESG não veio agora. A gente já está aí com o ESG desde 1998, 95, quando começou os Objetivos do Milênio, passou para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e aí só que agora tem uma cobrança do quê? De mercado.
Então, nós temos aí a necessidade de ter uma rastreabilidade dos nossos processos, de ter uma identificação do que eu estou gerando, do que eu estou consumindo. E é importante dizer, porque assim, quando a gente pensa em indústria, o compromisso não é só da indústria, é do consumidor, é do distribuidor, é das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, né, nessa cadeia que envolve todo um processo produtivo. Desde quando eu, como indústria, vendo o meu produto, e aí aonde ele vai até o caminho final na questão do consumidor. Porque a gente sabe, né, tem aí a logística reversa. E a logística reversa, ela não é só um compromisso da indústria, ela é um compromisso de todos. E aí é importante que a gente tenha essa mentalidade no sentido de que o resíduo que eu gero ou o volume de material que eu estou consumindo, ele tem que ser de uma forma que ele seja adequado ou consciente, né? A gente fala consumo consciente. É aquele entendimento que as pessoas têm que ter, que eu preciso gerar isso mesmo, eu preciso consumir isso, eu preciso de um celular novo, eu preciso dessa TV de 77 polegadas, 4K, Mega Super Blaster. Eu preciso, eu gosto de TV, mas enfim. Mas é importante que a gente avalie isso, né, no sentido de que, para que isso possa estar tendo um retorno, uma devolutiva, uma reutilização de insumos, de peças, enfim. Então, isso tudo envolve essas práticas amigáveis do meio ambiente. E falando na questão do crescimento responsável, então todo esse novo ciclo de desenvolvimento que a gente vê no nosso estado, ele está profundamente ligado nessas práticas sustentáveis e responsáveis, não só da indústria, mas também na questão do agro, né, da agroindústria. Tá? E quando a gente fala da parte do reconhecimento e aprovação, essa relevância nacional desse reconhecimento do avanço da indústria sustentável no estado de Mato Grosso. A gente está aqui recebendo chineses, japoneses, coreanos, né, várias pessoas que querem conhecer o que a indústria de Mato Grosso está fazendo diferente e que pode, aí, em algum momento, está fazendo essa comprovação para fora dos seus processos sustentáveis ou das práticas sustentáveis que estão sendo aplicadas, né? E isso serve até como referência para a indústria, de uma forma geral, no Brasil, né? A gente tem aí a questão das visitas e reconhecimentos, essas delegações, os parceiros de outras regiões, e até mesmo a troca, né, de benchmarking com outras. Né? Mato Grosso é o que faz melhor? Não, tem outros estados também que fazem ações ambientais também bastante interessantes. E aí, claro, a gente vai lá, dá uma espiadinha também, para trazer para cá qual a melhor forma de implementar aqui. E esse impacto na economia, o que isso traz no impacto na economia? Esse compromisso, ele não só beneficia o meio ambiente, mas ele impulsiona todo um crescimento econômico e, claro, aumenta aí a competitividade regional. Tá? Vamos falar agora um pouquinho dessa estratégia para a sustentabilidade. Então, qual que é a estratégia da nossa indústria, do Estado, voltado para a questão da sustentabilidade? Então, nós temos aí muito forte a questão da necessidade da inovação e tecnologia, né, sustentável, esse investimento em pesquisa. Como eu disse para vocês, não tem como a gente falar de sustentabilidade sem inovação. Não tem como falar de ESG, né, que é o ambiental, o social e o governança, sem falar de inovação. Tudo gira em torno disso. Então, a indústria de Mato Grosso, ela investe, né, em pesquisa, em desenvolvimento dessas tecnologias, de modo a impulsionar a inovação. E o braço do Sistema Federação nesse processo, quem é? É o Senai, por meio do Instituto Senai Tecnologias, o IST. Tá? Tem também a questão da eficiência energética, e aí muito forte Mato Grosso, né, com esse solzão básico que nós temos, né, a questão da fonte renovável, da energia solar. Então, essa busca por essas fontes de energias, né, limpas e essas práticas de eficiência energética, lembrando que, às vezes, uma indústria, por mais que ela coloque
placa solar na sua empresa, não necessariamente ela está fazendo uma eficiência energética. É importante que, antes que ela se disponha a colocar uma placa de energia solar, né, uma placa solar dentro da sua empresa, ela refaça ou avalie todo o seu processo, toda a sua área de energia. Para quê? Para identificar as perdas, para verificar se em algum momento ela não está enquadrada em algum como é que fala? Tópico diferente dentro da Energisa. Porque o que ocorre? Às vezes você coloca uma placa de energia, acha que você está fazendo, trazendo aí o ESG ou a sustentabilidade, e você continua perdendo energia. E não está fazendo diferente. A diferença é que agora você tem um financiamento de 20 meses. Né? Essa é a diferença. Então, é importante que a gente traga essa parte da eficiência energética como um impulsionamento para a indústria. E não tem como não falar uma engenheira sanitarista, né, como eu, sobre gestão de resíduos. Né? A gente entende que a gestão de resíduos ela é primordial para uma empresa, né, para uma indústria. É importante que ela entenda o que ela gera, onde ela descarta, o que ela pode reutilizar, o que ela vai reciclar, quais são os parceiros que ela vai envolver, porque é isso que faz a diferença. Então, geralmente me perguntam, mas Ribê, eu como consumidor, nossa, eu vou separar o meu resíduo, tá? E aí eu vou colocar, não tem coleta seletiva, e aí, o que eu vou fazer? Gente, o que eu digo sempre é, faça a sua parte. E aí, quando a gente chega, quando o seu saquinho preto do seu lixo, que você acha que você não separou, e aí cai isso lá no nosso... para ser lixão, né? Mas não é, tá? Lá no nosso espaço, onde é o descartado, o resíduo de Cuiabá, quando um operador logístico, que antes ele era chamado de catador, ele pega esse resíduo separado, para ele é um avanço muito importante. Por quê? Porque o material reciclável que ele achou está em boas condições de serem reutilizadas. Ele efetivamente vai conseguir entrar na reciclagem. É diferente quando você pega um material reciclável que tem aí, vamos dizer assim, resíduos, seja resíduo orgânico, resto de leite, creme de leite, né, aquelas coisas básicas que a gente encontra. Mas, enfim, então, voltando para a indústria, né, é importante que a gente entenda essa gestão de resíduos como um plano de gerenciamento de resíduos. Então, a indústria entende o que ela está gerando, onde ela vai descartar e o que ela vai poder reutilizar, como ela também entende a logística reversa, ou seja, do que ela está mandando para o consumidor, o que efetivamente ela tem que retornar de volta para a fábrica como compromisso ambiental, né? E aí, vou falando sobre a questão da inovação, só dar um destaque aqui para o programa AgroInd, que é um programa que foi feito pelo IST, né, está sendo demandado pelo IST. A gente teve aí agora, semana passada, a lista das empresas, dos projetos, né, inovadores que foram selecionados. Ele é um programa que é tocado pelo Senai Hub, né, que é lá dentro do Instituto Senai Tecnologia, além também de trazer aí, dentro do EST, um trabalho voltado para o desenvolvimento de startups. Então, é todo um ecossistema voltado para a inovação, não só para a inovação dentro da indústria, mas também a inovação dentro da agroindústria. E aí também, assim, está fazendo aquele link, né, na questão da eficiência energética. Nós tivemos aí pelo nosso sindicato, né, o Sindenergia, o Sindicato de Energia, né, do Estado de Mato Grosso, um seminário que foi realizado em maio, já falando sobre a necessidade de você pensar sobre a transição energética. Então, quais são esses desafios e oportunidades? Então, isso é algo que está latente e deve ser, com certeza, discutido. E, claro, não poderia deixar de trazer esse exemplo que foi feito. Nós temos, dentro do Sistema Federação, em janeiro,
a gente reúne todos os nossos colaboradores num evento único de estratégia do Sistema Fiente. E, claro, esse evento não poderia deixar de ser feito no formato sustentável, porque a gente precisava mostrar para os nossos colaboradores a necessidade de eles pensarem, né, quando estiverem nas suas unidades operacionais, nos seus locais de trabalho, a questão da necessidade de você fazer essa segregação dos resíduos, já fazendo um olhar para esses três segmentos materiais, então, pensando do que era reciclável, do que era orgânico, o que não era reciclável, e também a gente trouxe dentro do Summit a questão da compensação de carbono. Tá? O engajamento com a comunidade. Então, a gente tem aí a questão da responsabilidade social. Então, a indústria de Mato Grosso, ela tem esse compromisso com essa responsabilidade social, né? Porque a gente tem a tradicional licença social para operar. O que é a licença social para operar? Qual que é o impacto que a indústria traz para uma comunidade quando quando eu envolvo, né, e cativo todas as pessoas que estão ao meu redor? Nós temos exemplos fortes aqui dentro do Mato Grosso, a Refrigerantes Marajá, né, onde ela disponibiliza dentro do seu espaço, né, aos finais de semana, ela disponibiliza o espaço para a comunidade poder conhecer, ir lá brincar. Então, assim, imaginem se você pergunta para um vizinho da Refrigerante Marajá se ele gostaria que a empresa saísse de lá. Com certeza não, porque ela fez a diferença naquela região. E aí, outras indústrias que a gente pode citar, por exemplo, do nosso presidente, né, a Barralco, ela tem todo um trabalho voltado em N projetos sociais, tipo projeto Doce Dia, onde ele cativa e envolve os filhos dos funcionários para que eles tenham aí algo voltado na questão da educação musical, né? Então envolve tanto a parte de educação normal, né, que é das escolas, né, esse incentivo das escolas, quanto a questão do envolvimento de música. E além também de ações voltadas semelhante ao que nós temos do Multiação, Marajá Ação, enfim, né? A parte da educação ambiental. Educação é tudo, gente. Às vezes a gente não entende, né? Por que uma mãe, com seu filho pequeno, faz ele 3 vezes levar um trem lá para jogar no lixo? Porque se a gente não ensina desde pequeno, na hora que a gente está velho assim, ó, é muito difícil a gente educar quem é velho cascudo. Então, assim, quando eu estou na Fiente, anteriormente, eu trabalho na Fiente há 25 anos, sempre fui conhecida como Ribê, seu pior pesadelo. Né? Por quê? Porque as pessoas passavam por mim, na hora que eu via que ela estava com um copo descartável, eu olhava bem para a cara da pessoa e falava assim, não acredito, né? E aí, assim, na minha versão nova, né, porque na minha versão de gerente de sustentabilidade, não posso puxar a orelha tanto assim, então agora RB, seu melhor sonho. Então, aí agora, eu falo, na hora que eu pego alguém com um copo, eu só falo assim, fazer isso que nem a cara daquela Gretchen, aquele meme que tem, não tem? Então, a educação ambiental, a conscientização das pessoas, nós não conscientizamos ninguém, mas o que vale é o exemplo. Eu cheguei aqui, estava morrendo de vontade de tomar um café, meus colegas, falei assim, meninos, eu quero café. Aí saíram tudo, eu e RB, vamos arranjar um café. Aí abraçaram num copo descartável, negativo. Eu trouxe a minha xícara de silicone, pega lá, porque como que eu vou vir falar de sustentabilidade para vocês e pegar um copo descartável? Não tem jeito, né, gente? E aí, assim, é necessário que a gente envolva todo mundo. E o envolvimento ele vai muito pela questão do exemplo, pela questão do cativo, não é conscientização. É você olhar como é que o outro está fazendo e automaticamente você fala assim, cara, eu podia estar fazendo igual. Então, isso é interessante. Né? E a questão das parcerias comunitárias, que é essa colaboração com as comunidades locais, né? E o impacto positivo dessas práticas sustentáveis faz, tal qual como eu citei. Né?
Aqui, só uma imagenzinha mostrando aqui as ações que nós fazemos do Multiação, né, que é um trabalho que tem aí como referência a iniciativa Federação das Indústrias, a TV Centro-América e, claro, N parceiros que nos apoiam, né, incessantemente nessa atuação nos bairros carentes. Nós temos aí a Ação Barralco e também trouxe a questão da Marajá Ação. A sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Então, hoje é de extrema importância e hoje está sendo cobrado a questão da rastreabilidade e a transparência. Então, a gente tem uma camiseta, acho que tem uma camiseta da Almagrino, que ela tem um códigozinho atrás. E esse QR Code ele mostra desde onde a fazenda que foi plantado o algodão, até onde está a camiseta, onde que ela foi vendida. E essa rastreabilidade, esse entendimento, né, do consumidor, de saber que, às vezes, aquele produto ele foi plantado, ou ele foi desenvolvido, ou ele foi criado em algo que não teve em nenhum momento, não teve nenhum, como é que fala? Não impactou negativamente o meio ambiente, isso já dá, hoje, principalmente hoje, para os novos consumidores, como eu vou dizer, já dá algo que eles falam assim, não, é disso que eu quero comprar. As pessoas não compram mais e não adquirem mais produtos que estejam, em algum momento, impactando o meio ambiente, seja solo, seja água, seja a parte da fauna, da flora, o creme de cabelo que você usa que não está sendo, em algum momento, testado em animais. Isso serve para as mulheres na questão das maquiagens. Então, tem todo esse envolvimento. Né? A questão das parcerias, né? Então, a gente entende também que a questão da colaboração com fornecedores e parceiros, ele impulsiona essa adoção de práticas sustentáveis, principalmente na cadeia produtiva. E a questão das certificações e padrões. Então, a gente tem sempre essa necessidade de buscar essas certificações, né, e adesões a esses padrões internacionais, porque é mercado. Hoje, qualquer um da carne que tenha que vender produto para exportar, ele tem todo um requisito que deve ser seguido. E eles estão errados? Não estão errados. Às vezes, éramos nós que, em algum momento, não atentávamos para essa importância. Claro, é importante que a gente fale dessas iniciativas, né, de economia circular, trazendo aí esses modelos de negócios sustentáveis. Então, a gente tem toda essa transição desse modelo de economia circular trazendo isso para dentro do nosso produto, repensar um produto que, às vezes, era de uma forma, e qual é a melhor maneira de eu aprimorar esse produto, seja na parte de design, seja na parte de material, né, trazendo aí também a questão da reutilização e reciclagem desses materiais. Às vezes, quando a gente estava em campo fazendo consultoria, lá no início do processo tinha-se pallet, e lá no final da expedição as pessoas estavam comprando pallet para poder mandar o material para fora. E, em algum momento, ninguém conversava início de processo, final de processo. Então, por isso que é importante a indústria se conhecer, entender quais são os produtos e materiais que eles estão gerando no decorrer do seu processo e avaliar se, em algum momento, isso não vai poder ser reutilizado, não vai poder ser reciclado dentro da sua estruturação. E, claro, com isso, a gente traz aí benefícios econômicos e benefícios ambientais. Por quê? Porque a economia circular, né, ela, além de beneficiar o meio ambiente, ela também gera essas oportunidades econômicas sustentáveis. E aí, como oportunidade, olha só, a Plastibras. A Plastibras, ela nasceu em 2006, né? Com o intuito de reutilizar as embalagens plásticas de defensivos agrícolas. Por quê? Porque era algo que era bem impactante no nosso estado, considerando que ele estava vindo com essa pegada, né, toda a parte de agro. E agora, o que a gente vai fazer com as embalagens? E aí se pensou
Plastiblas, vamos trazer essas embalagens e fazer conduítes, né, eletrodutos. Hoje, Mato Grosso, ele faz a reciclagem de mais de 99% do nosso material que é de embalagem de defensivos agrícolas. E isso é economia circular, né? Impacto e legado, né? É importante essa figurazinha aqui, porque ela traz vários momentos. Nós temos aí a questão lá em cima, né? O Dia da Floresta, que foi um evento que foi realizado pelo nosso pelos nossos sindicatos de base florestal e pelo CIPEM, trazendo aí o entendimento para o setor, né? Para o setor externo. Quem não conhece Mato Grosso, quem não conhece manejo florestal, o que é, de fato, o manejo florestal para a indústria de Mato Grosso. Então, nesse evento, foi trazido aí pessoal do CONAMA, do IBAMA, o pessoal lá de Brasília, que, às vezes, está fazendo regulamentações que não entende o que está sendo feito na ponta, ou o porquê que, em algum momento, Mato Grosso tem toda essa pegada voltada para a questão do manejo florestal. Então, esse foi um dos eventos. A gente tem ali no cantinho a nossa revista, a nossa segunda revista da indústria. Saiu o segundo volume com enfoque na carne. A gente tem o programa Empreenda Mais Indi. O Empreenda Mais Indi é um programa onde o SEBRAE e a Federação das Indústrias ele uniu propósitos para quê? Para fortalecer e aumentar a competitividade da micro e pequena indústria. Por quê? Porque, segundo os nossos dados, né, o que nós temos no estado de Mato Grosso, mais de 96% das nossas indústrias são micro e pequenas. Então, é necessário esse olhar diferenciado para a micro e pequena indústria. Embaixo, aqui do ladinho, a gente tem aqui a festa, que foi a festa do queijo em Curvelândia. Não sei se vocês conhecem Curvelândia, mas esse queijão aí, ó, é o maior queijo frescal do Brasil. E foi feito no nosso estado, foi feito numa indústria de Mato Grosso, a indústria Rovigo, lá em Curvelândia. Usou-se quase 22 mil litros de 20 mil litros de leite para fazer esse queijo, né? Claro, seguindo todos os processos de boas práticas de alimentação, toda aquela rigorosidade de qualidade que é necessário. Porém, o que? Alguém conhecia a festa do queijo de Curvelândia? Não acredito. Está vendo? Lá distribuía queijo, gente. E, é claro, a gente tem aqui a questão do SESI, o SESI Inovação Social, onde ele tem todos aqueles eventos que tem aí voltados para a comunidade e para a sociedade em geral, que é levar a cultura para o Parque das Águas, lá aqui em Cuiabá. Então, quando a gente pensa em legado, né, quais são esses avanços e esses reconhecimentos? A gente tem todo um reconhecimento nacional e internacional dessas iniciativas sustentáveis, né, do Estado. E aí a gente vê, assim, a gente faz esse olhar muito forte, né, porque, nossa, eu não sabia que tinha festa de queijo em Curvelândia, né? Tem a questão da contribuição para a agenda global. Então, esse compromisso com a sustentabilidade, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e, claro, toda a agenda global de sustentabilidade. E isso serve para quê? Para inspiração para outras regiões, para outros municípios, né, industriais, que podem também fazer diferente. E deixa eu ver o que mais. Vamos passando. Tá. E aí, quando a gente pensa nos desafios futuros e essas oportunidades, né, para a questão da indústria, né, a indústria ela tem muitos desafios, né, e esses desafios eles vão fazer com que a cada dia a gente consiga superar, né, esses encalços, e cada desafio posto, né, é algo que a gente vai afinco para tentar resolver. E trazendo sempre a questão da inovação, da resiliência, que não tem como não usar essas ferramentas para que a gente possa estar enfrentando, né, esses desafios, de modo a gente consolidar, né, a indústria de Mato Grosso como referência na parte da sustentabilidade. E
reforço de novo a necessidade da gente trazer a colaboração e parcerias, porque sem colaboração e parceria, a gente não consegue impulsionar esse tipo de iniciativa que eu mostrei. E qual é o legado disso, né? Quando a gente pensa tanto para a educação quanto para a sociedade? Então, quando a gente pensa na educação para a sustentabilidade, é trazer essa integração, né? Seja na parte dos currículos educacionais, fazendo esse apoio, né, nas iniciativas de educação ambiental. Hoje, as escolas, né, do Sistema Federação, o SES Escola, tem lá todo um olhar voltado para a questão da necessidade da sustentabilidade, dos ODS, de trazer isso para as crianças desde quando elas estão no CA até o ensino médio, porque é com isso que a gente vai realmente trazer aí pessoas que tenham um olhar diferenciado no futuro. E trazendo também a questão do empoderamento da comunidade, ou seja, à medida que eu tenho uma comunidade parceira do meu lado, isso desenvolve e estimula o meu desenvolvimento da indústria, porque a gente está junto, isso vai, o impacto é conjunto, né? O impacto positivo é conjunto. E a gente traz com isso também a necessidade da continuidade do compromisso. Então, esse compromisso ele precisa ser contínuo, firme, de modo que esse legado ele seja duradouro. Eu vou trazer o meu último vídeo para vocês. Quando você pensa em sustentabilidade, o que vem na sua cabeça? Floresta? Rio? Uma mãozinha segurando uma muda de planta? Se é isso que você está pensando no conceito de natureza. Sustentabilidade mesmo são outros 500, e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Indústria de A a Z. O conceito de sustentabilidade é o seguinte: é o equilíbrio entre o que a gente precisa para viver em sociedade e o respeito aos recursos naturais do planeta. Para a gente chegar à sustentabilidade, 3 fatores precisam andar juntos: o social, o ambiental e o econômico. E a gente tem que pensar para frente, mais ou menos como a ONU define. O desenvolvimento sustentável é aquele que encontra as necessidades atuais sem comprometer as habilidades de futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Sabe o clássico pensar no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos? Então, é isso. Porque se a gente não encontrar um equilíbrio agora, quem vai ter que lidar com as consequências são as próximas gerações. Sendo um setor que tanto usa recursos naturais como cria tecnologias, a indústria tem muito a ver com sustentabilidade. E tem uma premissa que já é considerada bem básica para a indústria brasileira. O nosso país precisa fazer a transição para ser uma economia de baixo carbono. Eu vou explicar. Os gases de efeito estufa são os maiores responsáveis pelo aquecimento global. E esse aquecimento global tem tudo a ver com mudanças climáticas. Todo mundo já percebeu que os nossos dias estão ficando mais quentes, que eventos como inundações, enchentes e secas têm sido não só mais frequentes, como mais devastadores. Por isso, é tão importante criar estratégias para frear o aquecimento da Terra. Para a indústria brasileira, a estratégia para se tornar uma economia de baixo carbono tem 4 pilares. O primeiro é a transição energética, que basicamente significa mudar a matriz de energia, buscando soluções para reduzir as emissões, como, por exemplo, aumentar o uso de energias renováveis. E nesse ponto, o Brasil tem uma vantagem. 85% da energia elétrica produzida aqui no país é renovável, e isso é 3 vezes a média mundial. Energia renovável é a que vem de hidrelétricas, do sol, do vento e da biomassa. A gente ainda tem muito potencial com o tal do hidrogênio sustentável, como o hidrogênio verde, que promete energia com baixa ou até com 0 emissão de carbono, mas esse assunto é complexo e fica para um próximo episódio, calma. O segundo pilar é o mercado de carbono, e desse talvez você já tenha ouvido falar. A indústria defende a regulamentação desse mercado de carbono no modelo Cap and Trade. Em linhas gerais, funciona mais ou menos assim. Cada empresa tem um limite de emissão de gases que provocam o efeito estufa. Quem emite menos do que o liberado recebe créditos e pode vender esses créditos de carbono para as empresas que ultrapassaram as suas permissões. Além de estimular naturalmente a redução das emissões, isso ainda cria uma oportunidade de negócio e incentiva a inovação. A gente já fez um vídeo bem massa explicando direitinho essa proposta, então se você quiser saber mais detalhes, é só clicar aqui. Agora a gente vai falar da terceira estratégia para chegar à economia de baixo carbono, que é a economia circular. Esse nome bonito serve para descrever um movimento de melhorar o uso dos nossos recursos naturais, reutilizando, reciclando e renovando para prolongar a vida útil das matérias-primas, que sem esse olhar, muito provavelmente, iriam para o lixo. Vou te dar alguns exemplos.
Já reparou que algumas marcas de roupa têm lançado coleções com sobras ou retalhos de tecidos de coleções passadas? Um outro exemplo. Nem só de etanol e cachaça vive a cana-de-açúcar. O bagaço da cana tem muito potencial para virar combustível. Para virar eletricidade. Já viu que tem operadoras de telefonia abrindo espaço para receber o seu eletrônico velhinho? Esse é outro exemplo de economia circular. Agora a gente chega ao último pilar, que é o de conservação florestal. Aqui o objetivo principal é combater o desmatamento ilegal e promover um desenvolvimento sustentável. E como é que faz isso? Tem vários jeitos. Um deles é ampliar as áreas de concessão florestal e fazer o manejo dessas áreas de um jeito sustentável. Isso é fundamental para fazer o uso racional das florestas públicas, com regras bem claras e também incentivar novos negócios. Além de tudo, é uma maneira de fortalecer a economia das comunidades que vivem perto das florestas e, ao mesmo tempo, proteger os recursos naturais. Tem outras duas estratégias que também são super importantes para a conservação florestal. A bioeconomia, que junta tecnologia e inovação para explorar o potencial da nossa biodiversidade, e também a implementação do Código Florestal. Todas essas coisas devem servir para guiar o nosso desenvolvimento, porque eu acho que todo mundo já entendeu que não tem como a gente melhorar de vida sem cuidar do nosso meio ambiente e que dá para fazer isso de um jeito que todo mundo ganha. Eu sei, foi muita informação nesse vídeo, então se você quer que a gente explique com mais detalhes esses e outros assuntos relacionados à sustentabilidade, deixa aqui nos comentários. É isso, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios do Indústria de AD. E aí é só para mostrar para vocês o nosso alinhamento, né, com o que Mato Grosso está fazendo, está tudo alinhado com o nacional, e isso é bastante interessante. E eu vou fechar aqui a minha apresentação, convidando vocês para participar da Conferência Internacional da Agroindústria Sustentável. É um evento que vai ocorrer no dia 15 e 16 de agosto de 2024, né? Então, é um evento de produtor rural para produtor agroindustrial. No centro de eventos da FATEC, onde vai estar aí trazendo assuntos voltados para a questão da bioeconomia, biocombustíveis, transição energética, a parte da economia circular, irrigação. Então, você não pode ficar de fora, tá? Muito obrigada. Obrigado, Ribenildes. Agora nós vamos abrir as perguntas ou questionamentos. Se alguém tiver, já pode levantar a mão. Tirar alguma dúvida, curiosidade, saber um pouquinho mais do que foi dito. Em primeiro lugar, parabéns pela tua palestra. Meu nome é Ivan e eu tenho uma dúvida. Dentro de toda essa informação que a senhora passou, como que fica, na sua visão, as possibilidades de monetizar o estoque de carbono desse estado? Isso é algo que já está sendo trabalhado. A gente tem o Instituto Ação Verde que já trabalhando com isso, né? Aqui a gente tem o representante, o senhor Álvaro Leite, né? Ele é algo que a gente tem o Instituto, principalmente para pensar nessas coisas, a parte de carbono, a questão do CAR, toda a nossa parte do que é essa PSEBAP, como é que é, Álvaro? Álvaro, a questão dos serviços ambientais, pagamentos de serviços ambientais. Então, na medida em que o produtor rural ou a indústria ela tem um espaço e ela preserva, como é que isso reverte para serviços ambientais, uma vez que isso não é só responsabilidade de quem é dono, mas também de quem está usufruindo disso. Então, isso depois eu te faço a conexão com aquele mega super blaster ali, meu mestre Álvaro Leite, tá bem? Sem mais perguntas, então, mais uma vez, queremos agradecer a todos os presentes hoje aqui no nosso auditório, Centro de Eventos, Senador Jonas Pinheiro. Eu quero convido o professor João, por gentileza, doutor João, para que possa fazer a entrega de uma lembrança à nossa palestrante, Ribenilde Souza.
Obrigado pelo seu conhecimento, obrigado por ter aceito o convite, para que pudesse hoje aqui estar conosco, explanando suas ideias, explanando o seu conhecimento. Nosso muito obrigado.